acontece no mercado. Outra, o cliente vai no instalador. Instalador, você consegue fazer uma linha de vida? Consigo. Aí tem um serralheiro lá em casa, perto de casa, uns cabos de aço, estica, fica, ó, te dá atenção, quando chegar num Lá bemol, a gente para. E procura um PLH para emitir também um as-built e uma RT. Isso é, a RT, apesar de a gente estar falando da importância dela, é uma coisa fácil até de obter. Tá? Não é exatamente um problema. E eu não vou ser injusto, tá? Porque a gente viu que vocês tinham 3 papéis lá. Claro que ninguém vai chamar um inspetor, mas a gente tinha 3 papéis e existe também um problema no PLH. Exatamente pela questão do método que a gente falou anteriormente, né? Então, se eu não tenho um método definido, uma referência definida, a gente fica em função do PLH fazer o projeto e do método que ele adotar. Tá? Claro, tem situações que tem que ser feito um projeto, não tem para onde correr. Mas o que a gente tem tentado explicar, a gente faz projeto também, tá? Só para não falar que, nossa, você é contra projeto. Não, a gente faz projeto com linha certificada, com linha fabricada, projeto, dependendo da necessidade do cliente. Não da necessidade econômica do cliente, da necessidade técnica do cliente. Eu não vou oferecer uma linha projetada por questões de custo. Tá? Eu vou oferecer uma linha projetada por uma questão técnica. Ó, você tem que usar uma linha dessa, porque não existe no mercado, ou você não tem tempo hábil para chegar a uma linha dessa. Tá? Ou a tecnologia hoje não atende à sua necessidade. Tá? Mas a gente tem problemas, sim, nos projetos. Tá? A gente encontra bastante erro em memorial. Como o comitê é composto de várias empresas, os clientes passam memoriais, passam projetos, a gente participa de 500 grupos de WhatsApp, de linha de vida, de NR35, as pessoas vêm com projetos, e existe muito erro conceitual, conceito de interpretação, e gera problema, tá? Gera problema sim. Então, qual que é o recado? A gente tentar manter o fluxo do primeiro, mas com critério. Quem vai conseguir avaliar a qualidade desse processo é o nosso amigo aqui. Ele é a peça mais importante de todos esses, porque se ele escolher o projetista errado, já nasceu o projeto errado. Se o instalador não for um instalador competente, né, trabalhar da forma correta, você faz um ótimo, excelente projeto e a instalação vai sair errado. Tá? Se o inspetor não for criterioso, você fez tudo certo, mas ficou um erro ali na obra e ninguém consegue resolver isso. Tá? Bom, essas considerações finais, tinha muito mais coisa para falar. A gente vai abrir para dúvidas, tá? Eu queria agradecer a todos, muito obrigado por terem visto, o pessoal online também. Obrigado. Se alguém quiser entrar em contato, tem o contato aí. E muito obrigado a todos. Obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Gustavo. Excelente a sua apresentação. Eu queria dizer que, bom, 2 questões importantes. A primeira, o pessoal está fotografando aqui as apresentações, nós vamos disponibilizar todas elas para vocês, tá? Então, não precisa fotografar. O que foi apresentado aqui, os palestrantes já nos autorizaram a disponibilizar para todos. Então, tranquilo, tá? A gente vai estar informando, né, de que forma as imagens vão estar disponibilizadas. A segunda questão é que os 3 palestrantes que fizeram parte desse painel vão estar conosco na continuidade da nossa programação. É o primeiro dia, nós ainda temos aqui muita atividade técnica, né? Então, eu pediria o seguinte, vamos mitigando aí as dúvidas, né, tanto com a presença física deles, que eles vão estar aqui o tempo todo circulando em café e tal, como nas próximas apresentações. E, com isso, a gente passaria para a apresentação que encerra, né, o nosso bloco da manhã, convidando a presidente executiva da ABSIC para compartilhar conosco um manual recém-lançado que trata exatamente de questões relacionadas com boas práticas, inclusive trabalho em altura, nas edificações, né, e na utilização de estruturas de pré-moldado. Então, eu passo à doutora Iria, né, para a sua apresentação. O manual que eu estou me referindo, pessoal, é esse manual aqui. Tá? Depois a gente fala um pouquinho como é que está, né, a Iria pode falar, como é que está o acesso,
se vai estar disponibilizado, porque esses daqui a gente já reservou para as autoridades que vão compor a mesa de abertura do evento. Ok? Bom, eu passo, então, a palavra. O passador está ali. Tá bem, muito obrigada. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Juarez pela introdução, né? E o meu objetivo é conversar com vocês hoje, cumprimentá-los inicialmente, né? Desejando que vocês possam ter uma tarde produtiva, encerrando amanhã também desta forma. A ABSIC, a Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto, basicamente congrega as empresas de estruturas pré-fabricadas de concreto e os fornecedores e profissionais técnicos. E segurança é um tema que é continuamente pauta das nossas discussões. Por quê? É sabido que o índice de acidentes em relação às construções convencionais das estruturas pré-moldadas, ele é muito menor. Porque, primeiro, nós trabalhamos com menos funcionários. Então, ele é menor até por uma condição do próprio sistema. E nós estamos, parte da operação, fazendo dentro da fábrica, certo? Então, essa é uma característica que tira de dentro da obra muitas atividades, leva para um ambiente mais controlado essas atividades, porém, nós ficamos sujeitos a aspectos que são diferentes das construções convencionais. E muitos deles dizem respeito à logística. E esse é um ponto importante. Então, eu começaria essa apresentação com essa imagem que eu coloquei aqui na introdução, que representa uma situação transitória. Quando você está produzindo em canteiro uma estrutura pré-fabricada, uma estrutura de concreto, você está trabalhando com o concreto, concretando as peças no local definitivo de uso dessas peças. Quando nós estamos trabalhando com pré-moldado, nós temos o que nós chamamos, porque a norma, a BNT-NBR 9062, de projeto e execução de estruturas pré-moldadas, chama, que são as situações transitórias, que são a retirada dessas peças da fábrica, o transporte dessas peças para a obra. Chegam essas peças na obra, muitas vezes, elas já são do caminhão levadas para o edifício ou para uma obra de edificação, infraestrutura, elas já são colocadas na posição. Às vezes não, às vezes elas vão para uma área de estocagem no canteiro, e aí depois elas são montadas. E essas situações são as situações transitórias que nós chamamos. Para que uma peça passe por essas situações, ela tem que ter sido muito bem produzida e controlada. Por exemplo, essa norma que eu citei para vocês, a 9062, ela diz que, para eu desprotender, porque tem muitas peças pré-moldadas que são protendidas, para eu liberar a proteção de uma pista onde tem lajes produzidas, eu só posso liberar a produção quando o concreto tiver atingido 21 MPa, por exemplo. Ora, se lá na fábrica eu libero a proteção sem que o concreto tenha atingido a resistência, não importa que data. Na época dos estádios, dos aeroportos, de tudo isso que o nosso setor foi protagonista, porque foi fornecedor de todas essas obras, o ciclo de produção das fábricas era 12 horas. Ok, eu tinha que atingir 21 MPa com 12 horas para poder liberar a proteção e
dar sequência com as peças. Então, essa norma de projeto e execução, desde o projeto, estabelece características que essas peças têm que ter para que elas possam ser movimentadas adequadamente. Caso contrário, eu estou prejudicando a integridade da peça e a segurança de quem está manuseando essas peças. A integridade, quando eu estou falando, estou me referindo à integridade estrutural. Bom, então, segurança, para nós, é algo que nós permanentemente debatemos e discutimos dentro da associação. A nossa preocupação maior é que a NR18 não trata especificamente das estruturas pré-moldadas de concreto. Tem um item da NR18 que é concreto e que fala muito das estruturas convencionais e praticamente nada sobre as estruturas pré-moldadas de concreto. Isso gera, muitas vezes, dificuldades entre as empresas ao serem avaliadas e entre os avaliadores, quer sejam eles de certificação como ISO, como o selo da excelência BSIC, ou fiscais do Ministério do Trabalho que estão fiscalizando as obras. Nós agora até votamos, né, na consulta nacional, justamente essa questão da NR18 não contemplar, porque nós já havíamos encaminhado um texto específico que passou e foi validado, inclusive, pela comissão regional. Mas isso não é objeto da palestra em si, eu quero apresentar o manual, mas eu precisava fazer essa introdução. Justamente porque nós temos poucas referências, inclusive na NR18, com relação à segurança das estruturas pré-moldadas de concreto, nós lançamos esse manual. E a nossa preocupação, ela não vem especificamente só com o pré-moldado, que é o chamado pré-fabricado, que é o produzido dentro da indústria. Muitas vezes, as construtoras decidem elas mesmas, sem a presença de uma fábrica, pré-moldar no canteiro de obras. Algumas com muita propriedade, com muito estudo, com muita pesquisa e fazendo tudo corretamente. Outras, achando que simplesmente compra um jogo de forma, joga no chão da obra, e aí compra o concreto de concreteira, sem especificar que para ele sacar no dia seguinte vai estar com 21 MPa, conforme eu falei para vocês. Ou, se for peça só armada, a resistência de saque tem que estar especificada em projeto. E aí, ele adota a tecnologia do pré-moldado, mas sem know-how, que aí é um dos momentos também onde mora o perigo, né? Lógico, depois que ela está montada, está lá, está tudo resolvido, quem olha e vê e passa não sabe se a peça foi produzida na fábrica ou no canteiro. Às vezes sabe pela qualidade da peça, mas às vezes o problema não é a qualidade da peça. Às vezes é a ignorância, justamente nessas etapas que são transitórias. Se eu tenho que içar, se eu tenho que erguer uma peça, é básico que, para eu fazer isso, a resistência tem que estar adequada. Bom, então, eu dei assim uma introdução para vocês da preocupação que nós temos, e aí nós começamos a trabalhar neste texto base que passou pela CPR, do que seria um texto base pensando na NR18. Acontece que as discussões foram tantas, e essas discussões duraram, acho que uns 3 anos. Uma ocasião, até nós convidamos, na abertura desses trabalhos, para estar numa reunião conosco na associação, o Antônio Pereira, para ele nos explicar como é que funcionava tudo isso, nos explicar como é que funcionava a NR18, o que nós tínhamos que fazer, as etapas de aprovação e tudo. Bom, mas aí nós achamos que demorou muito tudo isso e começamos a trabalhar em mais do que um texto. Nós entendemos que a gente deveria fornecer à sociedade, desenvolver e deixar esse trabalho desenvolvido, na verdade, um manual.
E, ao longo do nosso trabalho, a documentação, o material gerado, chegou aí a mais de 300 páginas, que depois revisamos, trabalhamos, e se converteu, então, no manual que o Juarez mostrou para vocês, com 219 páginas. Nós lançamos esse material recentemente, né? E aí, então, o meu objetivo hoje é apresentar o manual a vocês. O capítulo 1 começa com planejamento de montagem. Depois nós falamos de carga e descarga, porque antes de chegar na obra, tem as peças transitando nas rodovias. Peças com 30 toneladas, às vezes. Né? Bom, e quando eu falava de acidentes lá no início, a diferença é que o número de acidentes com o sistema pré-moldado é muito menor do que o convencional. Porém, quando eles acontecem, eles costumam ser fatais, porque eu estou movimentando peças de grandes dimensões. Essa é a questão. Bem, depois de carregar e descarregar na obra, vem a etapa de montagem. Um aspecto bem importante que mereceu um capítulo especial foram as tolerâncias relativas à montagem. Outro aspecto, projeto. Projeto, por exemplo, eu tenho determinadas ligações, que é outro aspecto que difere as estruturas convencionais das pré-moldadas, além de situações transitórias, são as conexões, as ligações que eu tenho que fazer entre as peças. Essas ligações, às vezes, elas não estão projetadas e dimensionadas para o uso final da estrutura, para a estrutura na sua posição de serviço. Algumas dessas ligações, elas são projetadas para dar a estabilidade durante a montagem. Depois que a estrutura estiver montada, elas não vão ter mais função nenhuma. Mas o projeto tem que contemplar, justamente, inclusive, as ligações que são necessárias para a estabilidade da estrutura durante a montagem. A partir daí, falando em questão de montagem especificamente, o projeto toma uma conotação muito relevante. Outro exemplo, estou montando uma obra e estou colocando as lajes alveolares na obra. Posso abrir um pano de laje alveolar e ir fazendo laje, 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 e deixar para unir as lajes todas depois, no final? Ou não? Depende da área, depende do projeto, depende de uma série de fatores, mas normalmente não. Porque se eu tiver algum problema, isso fica que nem castelo de cartas, né? Uma está fora, desmonta tudo, né? Então, essa é uma outra preocupação bastante grande. Então, por isso, dedicamos um capítulo à relação do projeto com a estrutura pré-moldada. Segurança na montagem, aspectos normativos. Nós não queremos substituir a NR18. A NR18 é válida tal como está, pelo entendimento aplicável a todos os sistemas, mas o que nós queremos ter, sim, é um manual de boas práticas que traga referências do que é efetivamente importante ser avaliado e considerado na montagem de uma estrutura pré-moldada. E, no último capítulo, nós colocamos modelos de formulários de como inspecionar a montagem. Né? Bem, então, vamos lá. No planejamento, esse capítulo de planejamento ele é muito importante. Porque o que acontece? Quando uma empresa decide migrar do sistema convencional para o sistema pré-moldado, quem faz a montagem normalmente são as próprias fábricas que produzem as peças. Mas, muitas vezes, a cultura de improviso está presente.
Só que aí o que acontece? Quando você industrializa, você não pode mais adotar a cultura do improviso. E aí está lá o caminhão. Chegou o caminhão com as peças, chegou o segundo caminhão, beira da marginal. Tem que estar tudo pronto no canteiro para montar. Ah, não está porque alguém não viu que tinha uma árvore, que tinha um fio de luz, que a lança do guindaste não ia passar. E aí começam os improvisos, que normalmente, a partir de improviso, de falta de comunicação, de excesso de confiança, é que nós sabemos que são as principais causas de todos os acidentes, independente de que tipo de estrutura seja, né? Então, nós temos que introduzir essa cultura do planejamento e, visando prevenir situações que afetem a segurança dos envolvidos, garantir a integridade da estrutura, manter o cronograma proposto, garantir o custo da obra e alcançar a satisfação do cliente. Então, eu não vou passar para vocês etapa a etapa, porque meu tempo aqui não vai possibilitar, mas eu fiz questão de deixar, porque eu sei que as palestras vão ser disponibilizadas, e, pelo menos, vocês ficam com a informação. Mas eu consigo dar para vocês uma visão geral de qual é o conteúdo que está em cada capítulo. Outro detalhe, às vezes o pessoal pergunta, quando começa o planejamento da obra? O planejamento da obra tem que começar no orçamento. A hora que eu estou definindo o projeto lá atrás. Só que isso, muitas vezes, no nosso país é difícil, porque muitas obras, às vezes, começam sem projeto executivo, começam com projeto básico. Isso é um problema conceitual que a gente tem, né? A gente está agora lutando aí com a Lei 8666, justamente para que entre, o Sinaenco está levantando essa bandeira, a questão do projeto executivo nas concorrências. Porque senão se define depois o sistema construtivo, que o projeto já está meio feito. E daí você planeja como? Mas nós temos que defender a ideia de que precisa estar o projeto desenvolvido no momento, porque até a gente não tem só obra de concorrência pública. E na iniciativa privada a gente tem procurado, sempre que possível, conduzir para que vistoria de terreno, quando que tem que ser feita? Não é antes de começar, uma semana antes de começar a montagem. É lá no orçamento. Porque aí eu vou conseguir saber características do projeto, dimensão de peso, peso de peça, que tipo de guindaste eu tenho que pôr, que tamanho tem a lança, que condição está esse terreno. Senão, como é que eu estabeleço um cronograma? E que importância tem isso com a segurança? Se eu não fizer isso, se eu não planejar, se eu não deixar isso feito, vai ter alguém lá cutucando o prazo da obra e apressando para que o prazo seja cumprido. Eu ouvi uma vez que cavalo funciona com freio e chicote. Segurança é o freio, né? E quem quer estar preocupado com o prazo é o chicote. Nós temos que chegar num denominador comum, senão as coisas ou não vão funcionar de um lado ou não vão funcionar do outro. Bom, aí a fase de montagem, né? Eu já comentei com vocês sobre improvisações. Os equipamentos têm que ser os equipamentos corretos, equipamentos bons, revisados, com manutenção feita, preventiva, com a documentação do equipamento em ordem. Tudo isso está explicado dentro do manual. Bom, segundo a 9062, e também não só a 9062, mas tem NR específica, onde é abordado o plano de rigging, içamento de cargas, vocês sabem disso. Mas a 9062 trouxe para a 9062 a questão de ser obrigatório toda a obra de pré-moldado ter um plano de rigging. Em que momento o plano de rigging deve ser feito? Desde a parte comercial, desde a proposta. Lá eu tenho que ter um plano de rigging feito.
Se tem alguma alteração de projeto, tem que revisar o plano de rigging. Porque, senão, às vezes, tem aquelas modificações que acontecem com a obra andando, o plano de rigging não contempla, é bem naquele ponto que vai dar o acidente, porque não estava previsto. Bem, memórias de cálculo, desenhos técnicos, análises da condição do solo. Solo é uma questão importantíssima. Eu não conhecer as características do solo, onde eu vou colocar o guindaste, é um problema seríssimo, né? Análise da ação do vento. Meu plano de rigging tem que contemplar isso. Eu estou montando a estrutura, o vento paradinho, muito bem. Estou com uma viga de 30 toneladas içada, dá um pé de vento. O que pode acontecer? O plano de rigging tem que saber. O planejamento da obra tem que saber. Eu não posso, na hora que deu o pé de vento, decidir o que eu vou fazer. Estudo das cargas que serão içadas, estudo dos equipamentos disponíveis e seus acessórios. Raio e altura de içamento, peso e geometria das peças, configuração dos dispositivos de içamento, desenho da amarração e ponto de pega, identificação dos acessórios necessários para a operação de guindar. Às vezes, o meu equipamento, ok, manutenção perfeita. Quem inspecionou os cabos de aço? E se um cabo de aço romper? É outro aspecto importante. Identificação dos acessórios necessários. A velocidade máxima do vento para a operação. Dimensão da folga entre a carga e a lança. Mínimo 1 metro entre a lança e o outro obstáculo. Senão não tem área de manobra. Fator de utilização para... Isso é importante estar lá quando eu vendo a obra. Porque se eu vendo a obra e depois não tem essas condições, aí todo mundo vai querer improvisar para executar a obra. Fator de utilização para as condições mais críticas. Carga bruta total sobre a capacidade tabelada, vezes 100. Isso aqui vocês seguramente conhecem muito melhor do que eu, não é só aplicável, né, para as estruturas pré-moldadas. Desenho de planta de obra para localização e posicionamento do equipamento, comprimento de lança, folgas nas operações mais críticas, definição do equipamento com a configuração total, resistência do solo, fatores climáticos. Tudo isso é planejamento. Aqui tem alguns exemplos, né, de dimensionamento de guindaste em função da capacidade de carga. Essas explicações todas elas estão lá dentro do manual, né? Ó, detalhe de alça, detalhe de amarração, detalhe do pino, detalhe da amarração de novo. Carga e descarga. Fissuração das peças por esforços não previstos. Nós temos que carregar adequadamente, porque se eu não fizer isso, além de eu estar comprometendo a segurança, eu estou comprometendo a integridade estrutural da peça. Especificações de projeto. Vai estar no projeto os ângulos e posicionamento dessas alças. O projeto estrutural tem que conter isso na parte do projeto de montagem da estrutura. Movimentação evitando choques e movimentos abruptos. Utilização dos dispositivos de içamento. Os pontos de içamento podem não ser os mesmos para todas as fases. No caso de se utilizar 2 guindastes, os movimentos de carregamento e descarregamento têm que ser sincronizados. Nas operações complicadas com 2 guindastes, é interessante fazer uma simulação sem carga, treinar os operadores sem a carga, de qual vai ser essa operação, esse sincronismo. Ângulos dos cabos formados com a vertical serem menores do que 45 graus. Isso tem que atender, está especificado na 9062. Existe grande risco de ruptura das alças das peças ou de suas ancoragens em caso de uso de cabos muito curtos. Observar para que isso não seja feito dessa maneira.
Aí nós temos lá essa figura, baseada na BNT-NBR 13541, na parte 2. Né? Também tem referência a isso na norma do pré-moldado, na 9062. Ó, nunca use cabos com pernas menores que a distância entre as alças das peças. Isso é básico para não romper e cair. Aí aqui tem outras recomendações, como, por exemplo, peças que têm centro de gravidade e que são peças que todos têm, né? Mas que são assimétricas, peças assimétricas, aonde posicionar adequadamente. Bom, ó, o planejamento, caso eu tenha que estocar na obra, quais são as características de manusear essas peças que estão, os requisitos para manusear essas peças, cuidados no transporte, distribuição de carga nos veículos, sistemas de amarração. Essas ilustrações são do manual, e lá elas estão ilustradas, explicadas, tem outros exemplos. Transporte, né, como as cargas têm que ser apoiadas, enfim. Aqui a gente fala um pouquinho também da montagem. Tem um fluxo determinando todas as etapas de montagem. Aí tem uma parte destinada falando especificamente dos acessórios, todos os acessórios, como dimensionar esses acessórios, como inspecionar esses acessórios, cabos, por exemplo, com alma saltada, cabos nessa situação não devem ser utilizados. Né? A questão dos ganchos, não são só os cabos, ganchos também são acessórios de montagem. Outras ferramentas, né, os balancins, triângulo, alças. Então, a gente aborda todos esses temas e aí aborda as peças por tipo de peça. Montagem de pilar, montagem de viga, de lajes, de peças especiais, ligações, a execução das ligações, as tolerâncias que eu comentei lá no início, que eram importantes, aspectos de segurança de montagem, ferramentas de gestão, como, por exemplo, esses checklists, o mínimo que eu tenho que inspecionar na montagem. No final, tem alguns anexos explicando planos de rigging, como exemplos do que um plano de rigging tem que conter para o caso de uma obra pré-moldada. Né? Enfim, tudo isso, eu não tenho tempo de entrar nos detalhes todos, né? É meia horinha, como disse o palestrante que me antecedeu aqui, eu teria como falar mais, pelo menos, umas 2 horas sobre esse assunto. Muito mais, né? Isso aqui, na verdade, nós estamos estudando agora para a indústria um curso específico de segurança para montadores das estruturas pré-moldadas. Depois nós podemos até conversar com a Trabalho e Vida e integrar e ter algumas ações aí em conjunto a partir desse manual. Até porque, antes de eu agradecer vocês, nós tivemos algumas entidades que trabalharam conosco não só no apoio institucional do material, mas trabalharam conosco, receberam o manual antes dele ser publicado, para que nos dessem a sua opinião. E essas entidades foram a ABS, porque nós temos um capítulo de projeto, e aquilo que nós escrevemos no capítulo de projeto, nós não queríamos que ficasse assim, eles escrevendo deles mesmos. Então, a gente mandou para a entidade que representa os projetistas de estruturas, para eles avaliarem o capítulo de projeto, eles fizeram as suas considerações, nos devolveram, nós implementamos as considerações feitas antes da publicação. O NETPRE-UFSCar
O NetPre é um núcleo de estudos, é um laboratório onde a indústria utiliza muito na Universidade Federal de São Carlos, onde tem especialistas lá que fazem ensaios de estrutura pré-moldada, mas são altamente especializados na questão das ligações, das conexões. A Sobratema, vocês sabem que tem o Instituto Opus, que forma os operadores de guindastes, que tem outros cursos, mas, para nós, essa relação com a formação do operador de guindaste é bastante importante. Disponibilizou consultores especializados em equipamento, em plano de rigging, para revisar tudo que a gente escreveu, para ver se a gente não tinha escrito nada que não fosse correto ou que precisasse de ajuste. Nos deram várias orientações. E a Trabalho e Vida, que permeia, a segurança permeia todos os capítulos. E a Trabalho e Vida, para nós, é reconhecida como uma entidade que tem atuado com a questão segurança e tem promovido eventos como este, participado. Então, para nós era importante também estar juntos. Eu aproveito a oportunidade de estar podendo fazer essa palestra para agradecer todo o apoio e o trabalho que a gente teve da organização na pessoa do Juarez. Juarez, aproveito agora de público para te dar o meu muito obrigada pelo apoio. E tivemos apoio institucional de entidades que sabiam do nosso projeto, que sabiam que ele estava sendo desenvolvido, mas que não tinham relação ou pessoal específico para revisar e validar capítulos conosco, mas entenderam que é uma ferramenta fundamental para a construção civil. A BCP, a Abramat, a Abrainc, Sebic, Bracon, Instituto de Engenharia, Secons, Senai, Senaprocin, Sinduscon São Paulo. Bem, com isso, meu tempo aqui já zerou ali. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. O manual ele está sendo, neste momento, comercializado através do site da BSIC, vocês conseguem acessar a editora que está comercializando. Nós estamos estudando já lançar para o próximo ano um aplicativo, porque daí fica bem mais fácil o acesso, né? Nesse momento, a gente precisa ainda incentivar bastante, principalmente a indústria, a conhecer o manual, a trabalhar e operar com o manual. Nós ontem tivemos uma reunião com um consultor especialista em plano de rigging, ficamos um tempo dedicados a ver vários cases, filmes, imagens, enfim. O lançamento do manual não é o início, não é o fim do trabalho. O lançamento do manual foi o início dele. Porque agora tem todo um trabalho de divulgação, de apresentação, de fazer com que o mercado conheça e utilize essa ferramenta. Espero que as informações que eu trouxe aqui hoje, ainda que rápidas, possam ser de utilidade para todos. E, mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigado, doutora. Parabéns, né, pelo trabalho técnico executado. Bom, nós temos um monte de gente seguindo a gente aqui hoje. A imagem está aberta, né? E nós temos aí Seconsys do interior, Sindicato de Trabalhadores do Brasil, Sindicato de Trabalhadores e patronais de diversos estados que estão recebendo essa imagem através do YouTube. Eu queria dizer que nós vamos encaminhar agora a nossa programação do evento para um horário de almoço, né? A sala vai ficar trancada, então vocês podem, os que quiserem, né, deixar o material na sala, e aqueles que tiverem mala, mochila, nós temos um lugar específico aqui que a gente está guardando enfim, esses volumes para todos. Até porque, na parte da tarde, nós não vamos poder ter cadeira ocupada com mochila. Tá? Nós temos todas as vagas aqui liberadas, né, para o pessoal que vai estar participando da segunda etapa. Eu tenho algumas indicações para vocês de locais de almoço na proximidade. Tá? Então, segundo aqui, né, os nossos parceiros do Seconsys, à direita
E à direita, nós temos um restaurante tradicional aqui de São Paulo, chama Ponto Chique. Atravessando o viaduto, aliás, esquerda, corrige tudo, esquerda, Ponto Chique. Atravessando o viaduto, nós temos pelo menos uns 5 restaurantes que o pessoal aqui do Secons indica. Tá? E também, aí sim, né, direita, vocês vão ter os restaurantes, vamos dizer assim, self-service mais estudantil, que é o pessoal da Universidade Uninove, né, que está bem próximo da gente aqui e que dispõe também de uma infraestrutura para refeições. Então, desejo um bom almoço a todos. O nosso evento ele prossegue às 14h com abertura oficial, onde as autoridades que apoiaram este evento vão estar, então, fazendo a saudação. Ok? Obrigado e até já.